Eu queria começar perguntando a respeito dessa influência que tem a web, mas muitas vezes pode ser uma influência onde não há uma veracidade naquela informação. Tem como a gente averiguar se aquilo é verdade ou não? É verdade. O que acontece? A internet, ela entrou na vida das pessoas e entrou de uma forma muito boa e muito positiva, porque ela passou a garantir para cada cidadão que até então era obrigado a consumir a informação que se chegava pelo rádio, pela TV. Anteriormente era um canal unilateral, você apenas recebia. Sim. A internet deu para as pessoas a oportunidade de também produzir conteúdo. Então você não recebe só conteúdo mais. Hoje qualquer um com um celular, com uma câmera, com uma máquina fotográfica, ele gera conteúdo de qualquer lugar onde estiver. Então é um assalto que está acontecendo perto dele, é uma cena de preconceito, é uma enchente, qualquer problema. As pessoas podem filmar um acidente, uma exatamente. Agressão, uma briga. Exatamente. Qualquer coisa nesse sentido, você grava, você tem ali um material que você não precisa necessariamente mandar para os veículos de comunicação. Você passa a ser um veículo de comunicação. Sim. Porque você coloca aquela informação na internet. A partir daí, muitas pessoas tendem a fazer o quê? Compartilhar ou fazer o efeito viralizador. Fazer aquele material, aquele vídeo, aquela informação, aquele conteúdo, ganhar um espaço maior e ganhar um número maior de pessoas. Né? Isso atualmente ganhou um espaço muito ainda mais veloz com a questão do WhatsApp. Porque você coloca no seu celular e manda para um amigo, que manda para um amigo, que manda para um amigo. Você já manda para sua lista de transmissão toda ali. Perfeito. Já. E aí isso cresce muito rápido. Então, isso ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque você não passa mais a ser uma pessoa comodista ou apenas receber, você passa a produzir, mas por um outro lado isso é muito perigoso. Porque pode ser filmado só aquela parte que é interessante. Exatamente. O conteúdo pode não vir com toda a veracidade dele. Muitas vezes você está numa situação em que você filmou parte da situação ou editou, né? Cortou onde você quer que termine, onde você quer que comece e coloca aquilo em evidência. E às vezes a pessoa falou uma coisa respondendo a uma outra situação que não necessariamente ela estava falando aquilo solto ou reclamando. E às vezes aquilo se viraliza na internet. Aquela notícia fica negativa ou fica falsa porque você não deu o contexto. Agora, sobre a questão da veracidade, a gente também tem que pensar na questão atualidade, né? Por exemplo, tem situações que as pessoas pegam contextos de 1, 2 anos atrás e publicam e espalham como se fosse algo de hoje. Verdade. Como que nós podemos saber, quais são as dicas, Edmilson, para a gente entender o tempo da ocorrência daquela notícia veiculada? Ainda mais quando a criança é desaparecida. Não sei o que é desaparecido. Desapareceu, aí chega lá, depois aí um vira. Essa daqui tem tanto tempo, ano passado aconteceu, já achou. Menino de 10 anos desapareceu. Não que você sabe, o menino já tem 18. Isso é perfeitamente possível de acontecer e é muito perigoso. Quando você pensa na imprensa normal, você tem um profissional por trás que é o jornalista que cuida da apuração, de trazer a notícia para as pessoas. Esse profissional, teoricamente, ele tem a obrigação de ouvir todos os lados envolvidos. Então você tem aí um cuidado com a notícia. Como hoje a gente já sabe que as pessoas que estão na rua, qualquer um de nós podemos ser um produtor de conteúdo, você não tem essa informação de que você tem que ouvir o outro lado, as pessoas envolvidas. Então muitas vezes você pega a notícia e simplesmente publica ou repassa. Então às vezes você coloca uma pessoa numa situação ruim ou negativa ou em evidência, numa situação que não é verídica. Então, na verdade são pessoas imaturas reproduzindo algo. Exatamente. Então quais são os cuidados, principalmente pensando em internet, redes sociais, blog, portais de notícia? Quando você tem acesso a uma informação, primeiro você precisa de conferir a fonte daquela informação. De onde aquela informação veio? Quem repassou aquela informação? É uma pessoa que tem credibilidade, né? É uma pessoa que tem notoriedade, é uma pessoa séria naquilo que ela se propõe a fazer? Primeira coisa. Segunda coisa, aquele tipo de informação que está sendo veiculada é uma informação que já está em evidência, aquele assunto, por exemplo, Zika vírus, dengue e outras questões, aquele assunto está em evidência. Se está, quem está por trás daquele assunto? Está vindo de uma fundação, está envolvendo um político, está envolvendo alguém, como vocês falaram no início, a questão do Donald Trump. Muitas vezes você tem os concorrentes ou pessoas que têm interesses contrários àquela pessoa. Então se faz o que a gente chama de plantar notícias falsas ou plantar informações equivocadas. Isso é muito comum.
E aí você manda para uma pessoa que muitas vezes, na velocidade que a internet tem hoje, você não confere a informação. Você recebe e ao mesmo tempo você repassa. Então circula, por exemplo, informações hoje na internet em relação à Previdência, falando da questão de discussões de valores, se está correto, se não está, falando que estamos sendo enganados porque o governo tem dito que, enfim, a Previdência não tá furada, a Previdência não tem déficit, ela tem superávit, e aí você repassa uma série de informações e você não tem a menor ideia se aquilo está certo ou se aquilo está errado. E aí as pessoas começam a repassar, como a gente tem recebido no dia a dia. Então tem que se ter esse cuidado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.